Em Steven Universe, um personagem foi tão absurdamente odiado que ele foi simplesmente excluído do show nas temporadas futuras. Entretanto, eventualmente, depois de muitos constrangimentos e situações complicadas, o personagem passaria por um dos melhores arcos de redenção das animações, se transformando no fim em um dos personagens mais identificáveis e gostáveis desse desenho inteiro. Acho que o melhor jeito de entender isso é vendo como o personagem estava no início do show, e logo de cara você nota algo estranho aqui. Por algum motivo, ele apareceu muito na primeira temporada, mas teve uma queda gigantesca nas suas aparições durante a segunda. Os dois motivos principais para isso são o amadurecimento do show em si, e como o Lars, como um personagem mais de alívio cômico, ficou em segundo plano, e 2, o personagem era só um tremendo de um babaca mesmo. O Lars é tipo a personificação da pessoa mais pessimista e chata que você conhece. Conseguimos ver isso no episódio Lars e os Garotos Descolados. Aqui vemos que apesar de algumas bolas fora em episódios passados, o Lars era uma pessoa com sentimentos e objetivos, sendo que o seu maior sonho era ser tão maneiro quanto as pessoas do grupo do Creme Azedo e conversar com eles. Só que bem, ele nunca ia atrás de realmente conversar, esperando por algum deles aparecer e por qualquer motivo conversar com o Lars. Mas sabe, obviamente isso nunca ia acontecer. O Steven, vendo a situação, decide pedir para o grupo se ele e o Lars poderiam sair com eles. E adivinha a reação do Lars com isso? Ele fica bravo e xinga o Steven. Tipo, o Steven era só uma criança e estava tentando ajudar os dois. Felizmente, o Steven é provado como certo no episódio, quando eles começam a virar amigos dos Garotos Descolados, e depois, quando tudo dá errado porque eles quiseram invadir o espaço mágico de um musgo, ele tem a coragem de botar a culpa no Steven, mesmo que ele tenha avisado justamente para não ir. Felizmente, uma cena até que bem engraçada, isso faz o Steven explodir, fazendo o Lars reconhecer que estava errado e acabando o episódio até que de um jeito legal. Mas o que não foi legal foi o que ele fez com a Sage no episódio da vítima de brincadeira. Aqui o Lars estava com as costas machucadas e consequentemente impossibilitado de trabalhar. Mas como o Big Rosquinha deveria ser um dos piores trabalhos de Beat City, a Sage é obrigada a fazer o dobro do trabalho, tendo que fazer o que o Lars fazia em seu emprego junto. O problema é que no fim do episódio descobrimos que o Lars na verdade estava fingindo tudo para matar serviço. E eu fiquei com muita raiva do personagem aqui, porque ele tá ferrando completamente com o mental da Sage. A única pessoa que durante o desenho se importou com o personagem, mesmo ele sendo um dos maiores babacas. E acredite, eu passo pano total para o que a Sage fez de colocar aquela pimenta forte nele. Foi realmente algo que o Lars mereceu, porque não é como se esses casos fossem isolados. Na segunda aparição dele no desenho, o Steven estava preso em uma bolha, mas ao invés de tentar ajudar de algum jeito, ele ficou enchendo o saco do Steven, porque ele estava junto com a Connie no momento. No episódio da ilha, que mesmo com a Sage tendo feito o maior erro no final, um erro não justifica o outro. Sendo assim, o Lars passou o episódio todo sendo tremendo de babaca, basicamente não ajudando o grupo que estava preso numa ilha precisando sobreviver. Apesar de tudo, eu gosto de pensar que a Rebecca Sugar escreveu o personagem para ser assim. Eu chego nessa conclusão porque, se você for olhar o piloto do desenho, o personagem até que era bem semelhante. Ele tira uma com a cara do Steven sem motivo, e depois desse piloto o personagem só repetiu a mesma atitude a série inteira, sempre reclamando do Steven toda hora. Isso só fica mais chato quando você para pra pensar que o Lars é o adulto e o Steven uma criança. Mas bem, chegaria um momento em que o personagem desabafaria, e mesmo ele não tendo um passado super triste ou situações que não vimos, você passa a olhar as situações pensando por um lado dele, e de certa forma você começa a gostar do personagem. Toda essa mudança de opinião sobre ele começaria no episódio O Bom Lars. Basicamente aqui o Lars estava em busca de validação daquele grupinho do Creme Azedo, mas para isso ele precisava fazer uma boa sobremesa. O Lars era tipo o maior chefe de confeitaria e ele sabia muito fazer doces. A questão é que o Lars particularmente não estava gostando de aparecer com um doce para a festa. Segundo ele, era ridículo uma pessoa como ele aparecer na festa com um bolo daquele. Ele falou com outras palavras, mas caramba, que ridículo. Nem o Steven estava concordando com aquilo, tanto que ele fala o que ele deveria ter escutado, que a Kiki e seus amigos eram boas pessoas que gostavam dele. É óbvio que eles não iriam ligar para nada, mesmo que a sobremesa fosse ridícula. O que importava de verdade era o Lars estar lá. Mas bem, não foi o que aconteceu. O Lars ficou com vergonha de ter feito a sobremesa e infelizmente decidiu fugir da festa, porque ele parecia ter vergonha de si mesmo. Na sequência dos acontecimentos, o próximo grande plot de Steven Universe é o aparecimento da Aquamarine. Basicamente aqui, pra você que não assistiu Steven Universe, essa Jen é malvada e ela quer capturar alguns humanos porque o Steven bobeou na primeira temporada. Dentro dessa lista, algo interessante, o Lars estava no meio dela, então lá vai o Steven e as Crystal Gems lutarem para a recuperação dos humanos. Acontece que todos os humanos são presos
presos, depois o Steven consegue lutar contra eles, e finalmente o Steven, se passando como Rose Quartz, troca sua liberdade pela liberdade dos humanos. No momento que a Sage mais precisava de ajuda, o Lars decide se esconder. A questão é que enquanto todos os outros humanos tinham conseguido fugir, o Lars ficou na nave pela tentativa de fuga, e isso levou a ele a se ferrar um pouco, porque ele e o Steven estariam sendo levados como prisioneiros ao planeta natal. E, meus amigos, isso nos levaria a um dos melhores momentos de conversa entre os personagens no desenho. No início, o Lars começa a agir como ele sempre foi, pessimista e reclamando de tudo, dessa vez com o bônus que ele parecia estar mais chato do que sempre, porque toda a conversa que o Steven tentava fazer para melhorar alguma coisa, o Lars reclamava. De qualquer forma, Steven começa a arquitetar um plano para fugir dali, e vendo que se eles alcançassem um destabilizador, talvez eles conseguiriam machucar a Topázio, eles até tentam, porém o Lars fica questionando se não era melhor desistir de tudo, então Steven tem que convencê-lo a tentar. Todavia, digamos que as coisas não deram muito certo. Tudo dá errado por culpa dele. Isso leva o Steven a explodir com o Lars, que pergunta qual era o problema desse cara. E, meus amigos, aqui vamos para uma das sequências de cenas mais emocionantes que eu já vi. Pela primeira vez assistindo Steven Universe, eu sinto que eu estou falando com o verdadeiro Lars, não com um personagem vazio que tentava tirar vantagem dos outros na primeira temporada. Aqui ele desabafa e fala como ele estava com inveja do Steven, que o meio humano era uma pessoa tão perfeita que sempre estava se dando bem com os outros, enquanto ele era uma pessoa feita para ser odiado em Beat City. Parece que aqui o Lars é realmente uma pessoa com suas próprias particularidades. Ao assistir essa cena, você começa a acreditar que todas as vezes que ele se escondeu no passado não aconteceram por ele ser uma má pessoa, mas sim como uma espécie de mecanismo de defesa, porque todo mundo que ele olhava ao seu redor era incrível e perfeito, seja a Sage sendo a pessoa mais esforçada do Big Rosquinha, o Steven a pessoa mais carismática ou o Cremezedo a pessoa mais radical e maneira do desenho. Na verdade, não era exatamente assim que as coisas funcionavam, porque quando Steven fala "Hey Lars, eu tô com medo também", ela entende que nem todo mundo é o que parece. Como seres humanos, nós sempre queremos procurar qualidades nas outras pessoas, enquanto ignoramos completamente as coisas boas que temos. Aqui ele entende as fraquezas de todas as pessoas que ele via como pessoas boas no desenho. A Sage é uma pessoa que tem muita dificuldade com amizades. O Steven tem uma lista enorme de problemas que ele foi lentamente consertando. Já o Cremezedo eu posso responder facilmente com problemas que ele tem com seu pai. Isso leva o Lars pela primeira vez na vida a pensar positivo e acreditar que teria uma maneira dos dois escaparem dali, mostrando em uma simples conversa uma perfeita evolução do personagem, finalizando assim a conversa de um jeito bem positivo e os dois se apoiando. Depois disso, o Lars mudou totalmente. Assim que ele e o Steven se salvam, ao invés de fugir como em outras oportunidades, ele decide ficar ao lado do Steven, acreditando que ele talvez pudesse voltar à Terra e no caminho encontrando as Off-Colors, onde de um jeito heróico ele decidiu se sacrificar para salvar elas. Felizmente, o Steven usa os seus poderes de cura para dar início a uma nova jornada ao Lars, onde ele iria mundo afora em uma jornada para voltar a casa, enquanto Steven usaria seu cabelo para retornar a Beat City. Mas eu achei essa decisão tão boa porque deu um motivo totalmente novo de vivência para o personagem, que agora guia um grupo de piratas espaciais de volta à Terra. Foi impressionante ver isso na época e eu adorei muito a conclusão do personagem dele quando ele finalmente consegue chegar em Beat City. Também gosto de destacar que em Future ele finalmente abraça sua mudança como pessoa, e o que ele via como vergonha antes muda com ele abrindo uma loja para vender os seus bolos e doces. No mais, uma incrível construção de personagem. E bem, eu acho que é isso. Muito obrigado, membros, por serem incríveis. Muito obrigado por me ouvir até aqui. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!